É meio na base do instinto. Quando você entra no seu carro, uma das primeiras coisas que você faz é ligar o rádio. Não adianta, não tem saída. O mesmo acontece quando você chega na oficina mecânica, quando você chega em qualquer lugar onde você não pode ter sua atenção desviada para o celular. O rádio é o verdadeiro companheiro do ser humano. Não adianta. Eu sou fã do rádio e atribuo ao descaso que o nosso governo teve para com as rádios ao longo do seu mandato boa parte da nossa dificuldade de furar bloqueios e furar bolhas. É a minha opinião. Tanto assim que eu encaminhei, lá em janeiro de 2019, um trabalho elaborado com toda a minha experiência, a vivência de quem se criou trabalhando em rádios do interior, em rádios da capital, sobre a importância de ter um serviço, uma atenção e um cuidado todo especial com o rádio. Não, não estou falando do episódio do período eleitoral. Ali foi apenas o desenlace de todo um processo de incompetência. O nosso governo não estabeleceu relações, não estabeleceu vínculos com as emissoras de rádio. Quantos e quantos donos de rádio são, teoricamente, pessoas conservadoras, pessoas com valores cristãos? Essas pessoas foram lembradas? Não. Eu queria saber por qual razão, se o rádio não tem valor, por qual razão o Jorge Soros está investindo mais de 200 milhões na aquisição de emissoras de rádio nos Estados Unidos? Se o rádio não tem valor, por qual razão a esquerda no Brasil é detentora de 99,9% das emissoras de rádio comunitárias? Queria que alguém me dissesse. Se o rádio não tem valor, por qual razão os políticos costumam ser donos de redes de emissoras de rádio? Eu faço essa ressalva porque eu vou dizer para vocês, se teve um setor no qual o nosso governo errou ferrenhamente e errou com vontade, e errou por soberba, por arrogância, por incompetência e por leviandade, não do Bolsonaro, mas de quem deveria usar o rádio. Falo isso com sinceridade. Da equipe do Bolsonaro, ninguém conhece o poder e o potencial do rádio. Ninguém. São meninos criados na base de Nutella, são pessoas que vivem a realidade das redes sociais. Me desculpem, o Brasil não vive nas redes sociais. Me desculpem, o Brasil vive no mundo real. E o mundo real se informa pelas emissoras de rádio. Não querer isso, não aceitar isso, não entender isso, não compreender isso, é insistir em um erro. Eu sei o que eu estou falando porque eu trabalhei em emissoras de rádio de todos os portes. Trabalhei em emissoras comunitárias, trabalhei em emissoras comerciais, trabalhei em emissoras ligadas às igrejas, todas. Portanto, se tem uma ferramenta que eu conheço muito, é sobre a sistemática de rádio. Mas o nosso governo não soube trabalhar o rádio e a direita no Brasil não sabe trabalhar o rádio. Sabem por quê? Porque a direita no Brasil é marcada pela soberba, a direita no Brasil é marcada pela arrogância, a direita no Brasil não conhece muitas vezes o Brasil real. Fala-se que o brasileiro é conservador, mas continua usando a Rede Globo. Eu estou falando do rádio. Enquanto nós não tivermos uma nova visão sobre o papel do rádio, nós não iremos sair da nossa bolha. Para falar para fora da bolha, nós temos que falar com as emissoras de rádio. Vamos criar uma rede de rádios conservadoras? Por que não? Eu dou muito mais valor para as emissoras de rádio no interior do que mesmo para certas redes de televisão, inclusive a Rede Globo. Portanto, respeitem o rádio. Respeitem o poder do rádio. A direita brasileira precisa aprender a respeitar o poder do rádio. Redes sociais são fundamentais? São. Mas o brasileiro, o dos grotões, o Brasil real, o Brasil de onde eu venho, linha Palmeira, linha alta, esse Brasil, pessoal,
esse Brasil acede à informação através dos locutores locais, dos programas locais e da realidade local. Esse é um equívoco que nós cometemos e continuamos a cometer. Antes de encerrar, quero dizer mais uma vez, pedir para você. O nosso canal é desmonetizado, desqualificado para a monetização. Verdade. E nós precisamos do seu apoio para continuarmos enchendo o saco e tentando despertar as pessoas. O único meio de nós mantermos o nosso trabalho, a nossa luta, é através do nosso canal. Então, meus amigos, lembre-se do seguinte: sou Alfredo Bessoff, jornalista profissional do Canal de Brasília. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.